Bom dia, alunos do 7º ano. Hoje eu vou explicar a atividade 4 da apostila 4 de matemática. Vamos trabalhar o conceito de bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo ao meio, tá? Então, é um segmento de reta que está dividindo o ângulo em dois ângulos com mesma medida, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. Ó. ABC é um triângulo equilátero. Vamos lembrar, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados com a mesma medida, certo? Os três lados têm a mesma medida. E a medida dos seus ângulos internos também são iguais. Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Então, aqui temos o desenho de um triângulo equilátero, onde todos os lados têm a mesma medida e cada ângulo interno mede 60 graus, ok? Aí vem a pergunta. Qual o valor dos ângulos formados pelas bissetrizes de seus ângulos internos? Então, ó, o ângulo não era de 60 graus? A hora que eu traço a bissetriz aqui, eu consigo dois ângulos da mesma medida. Se o ângulo total era 60, eu consigo dois ângulos de 30 graus. Então, qual a resposta do exercício? Qual o valor dos ângulos formados pelas bissetrizes? O valor dos ângulos é de 30 graus, porque pegou 60 graus e dividiu ao meio, ficou 30 graus. Tudo bem? O próximo exercício. ABC é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles mesmo? É um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Dois de seus lados têm a mesma medida. Além disso, os ângulos da base também têm a mesma medida. Então, a pergunta aqui é: como que eu vou saber a medida dos ângulos da base? Eu sei que as medidas são iguais, mas como que eu vou saber quais são as medidas? Bom, vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, ó, quando eu somo os três ângulos internos, dá 180 graus. Se eu já tenho 40, para 180 está faltando 140, não é isso? Como os ângulos da base são iguais, porque o triângulo é isósceles, é só dividir o 140 por 2, obtendo 70 graus. Então, a medida de cada ângulo aqui da base é 70 graus. Aí vem a pergunta. Determine os ângulos formados pelas bissetrizes de seus ângulos internos. O que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo que era de 40 graus passa a ser 20 graus. E os ângulos da base, que era de 70 graus, passa a ser metade de 70, 35. Então, a resposta do exercício é 20 e 35 graus, ok? Próximo exercício. ABCD é um quadrado. As bissetrizes dos ângulos internos determinam 8 ângulos, certo, né, pessoal? Eu não tenho no quadrado 4 ângulos internos? Se eu passo a bissetriz, divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida, né? Então, dos 4, a gente obtém 8. Qual o valor de cada um? Então, vamos lá. Quanto que mede um ângulo interno de um quadrado? O ângulo interno de um quadrado mede 90 graus. Quando eu passo a bissetriz, né? Esse é o símbolo de 90 graus. Quando eu traço a bissetriz, divide o ângulo ao meio. Então, de 90 passa a ser 45 graus. Então, qual é a resposta do exercício? Qual o valor de cada ângulo interno depois que a gente passou a bissetriz? 45 graus, que é a metade de 90. Tudo bem? E o próximo, vamos lá.
ABCD é um losango, com dois de seus ângulos internos medindo, respectivamente, 40 graus e 140 graus. Qual o valor dos ângulos determinados pela bissetriz dos ângulos dos vértices? Então, vamos lá, ó. Esse ângulo menor mede 40 graus e esse ângulo maior, 140. Quando eu traço a bissetriz, eu divido esse ângulo ao meio. Então, metade de 40, 20. Metade de 140, 70, tá? Então, qual o valor dos ângulos determinados pelas bissetrizes dos ângulos dos vértices? 20 e 70. Bom, essa é a atividade dessa semana. Espero ter contribuído um pouquinho e até a próxima atividade.